Pergunta para o Arthur, tá? Na sua visão, leis como a proposta da lei anti-Oruan são legítimas ou podem abrir precedentes perigosos para a censura? Como diferenciar entre apologia ou crime e uma crítica social ou retrato artístico da realidade? Vamos lá, novamente. Especificamente o projeto de lei anti-Oruan, ele é um projeto de lei que ele é administrativo. Isso é a primeira coisa que tem que deixar claro. O projeto de lei anti-Oruan, ele não visa proibir o discurso, o que eu discordo, acho que deveria, mas isso é um outro passo. O projeto de lei anti-Oruan é um projeto somente administrativo. Vamos lá. Isso pode derivar para a censura? Sim. Qualquer tipo de restrição de liberdade de expressão pode derivar para a censura, por isso é um debate tão difícil. Tá aqui a câmera, né? Eu tô perdido, né? Tá aqui. Por isso que é um debate tão difícil. Isso não é uma coisa simples. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar assim, nós vamos acabar com todas as músicas que fazem qualquer tipo de menção à droga. Fudeu. Você não pode, sei lá, o Gabriel Pensador cantando Cachimbo da Paz, ele tem que ser preso. Sei lá, não é. Por isso que é sempre assim. É sempre você tem que analisar caso a caso e entender o contexto. Outra coisa, quem é que vai dizer o que é crime ou não é? Não é o Arthur, não é o Smith, não é o Vilela. É a sociedade, através de um debate que já houve antes de eu nascer, que criminalizou a apologia ao crime. Mas o juiz não morre? Mais ou menos, porque o juiz, ele teoricamente... Mas você já percebeu que a maioria dos juízes, todos eles, são pessoas altamente de privilégio? Eu vou te falar por quê. Claro, o cara, para ele ser juiz, ele teve que estudar muito. E para ele estudar muito, geralmente ele teve que ter uma família que deu condições dele não precisar trabalhar para estudar. E eu vou te dizer mais, Smith, esse aqui é uma seara que a gente denuncia bastante, porque a esmagadora maioria do Poder Judiciário do Brasil, inclusive do Ministério Público, etc., tem um pensamento diferente do que a gente tem. Eu sou um cara mais à direita. A gente entende o Poder Judiciário como um poder mais à esquerda. Quais são os mecanismos institucionais que nós temos para evitar isso? Você vai para a primeira instância, que é um juiz, depois você recorre para uma segunda instância, que é um colegiado, depois você tem outras instâncias, etc, etc. É perfeito? É claro que não. Mas é o mecanismo que nós temos hoje e de todos os países civilizados e democráticos do mundo para ser feito assim. O que eu acho que a gente tem que fazer, cara, aí é uma coisa que a gente pode até entrar num outro debate. Nós precisamos educar principalmente os jovens do Brasil na educação fundamental e básica, que é onde a gente falha, para que ele tenha condições de prestar um vestibular e entrar junto com o filho do playboy numa faculdade pública. Porque não é isso que acontece hoje. Mas desde a história, quando você fazendo... Quem começou, no caso, a dar aula? Os padres, os burgueses. Desde naquela época. Não, pros jesuítas. Sim. Não, mas os jesuítas aqui, eles catequizaram a gente de uma forma errada. Tá? Eles faziam as pessoas pretas e indígenas renegarem as suas crenças à mão de ferro, com o feudalismo. E dizendo não, é outra coisa, calma, é outra coisa. Não mistura. Vamos lá, vai. Mas volta pra cá. Tá. Mas, quando o Dom João VI vem pra cá, com a comitiva de 70 pessoas, eles inauguraram as primeiras universidades. E aí hoje, você, por exemplo, quando vai para um Enem, ou vai automaticamente para um curso desse que todo mundo presta perante a sociedade, para poder passar, as melhores vagas sempre vão ficar, querendo ou não, aí eu não posso falar nem só o playboy, mas a pessoa que tem condição de ter um estilo, de ter um estudo melhor. Ela vai sempre ocupar o lugar da meio. Claro, exceções acontecem. Na maioria das vezes, a cada dia que passa, tem mais minas pretas, homens pretos, sabe? Conseguindo o seu lugar ao sol. Claro, tá a maior prova aí o ministro que era do tribunal, rapaz, qual é o nome dele? Rapaz. Você tá falando do presidente do STF, o cara, que falando que ele era o Batman negro. Como era o nome dele mesmo? Caramba, esqueci o nome. Joaquim Barbosa. Claro. Joaquim Barbosa. O cara foi virar juiz quase com 70 anos de idade. Saca? Só que dentro da escola, já é uma coisa que não é só educação. É uma coisa que tem que prezar o quê? Na alimentação. Porque na maioria das vezes, muitas vezes, eu ia pra escola não por conta da matéria. Eu ia por conta da comida. Olha só que interessante que você falou. Não, mas aí... Não, mas isso é interessante. Mas aí é um assunto a gente concorda nisso. A gente concorda nisso. Mas você quer ver uma coisa? Eu falei do Guto aqui. Falei do Guto, calma aí. Ele é deputado estadual negro. Sabe o projeto que ele aprovou agora na LESP? Ele aprovou a Escola 360, que é uma ideia minha, para que a escola fique aberta 360 dias por ano, para que o jovem, inclusive no final de semana, vá para a escola jogar bola, fazer aula de qualquer coisa, de arte, fazer atividades extracurriculares e comer na escola, inclusive. Isso é muito importante, cara. Porque assim, para mim, o Brizola foi um cara muito foda. Brizola e o Darcy Ribeiro.
Eles foram um cara que criaram esse projeto, que foi os Brizolão na época. Infelizmente eu não peguei, mas uma geração mais antiga do que a minha pegou, falou que era tempo integral, comida de qualidade. Porque assim, agora, de verdade, como é que você automaticamente, ganhando R$ 1.500 por mês, né? Tudo aumenta, menos o salário, tudo aumenta muito. Então como é que um pai de família para mim é o maior economista que tem. Porque na favela o que eu mais via era um cara com 10 filhos pequenos, uma mãe doente em casa, a esposa, o cara ainda conseguia levar a filha pra comer no McDonald's. Eu falava assim, mano, o que esse cara tá fazendo? Esse cara tá espremendo dinheiro pra ver se salga um caldo. Então, mas vamos lá. Já o primeiro, já tinha que ir lá em cima tirar todos os impostos, juros e taxa pros empresários. Entende? Uma vez eu vi o louco do Enéas falando, porque hoje eu nem sei em que pé ou em que gráfico tá isso. O Enéas falava que na época o país no mundo que tinha a maior porcentagem de juro era a Grécia. Isso era em 95, isso eu tô falando só... Sim. Era 16%. O Brasil na época era 19%, mas não anual, mensal. Só tô preocupado